que está a sua saúde espiritual? Ah, pastor, eu não me preocupo com a minha saúde espiritual. Se você quer ser uma pessoa bem-sucedida em tudo aquilo que você quer fazer, a primeira coisa que você precisa entender, você precisa estar bem com a sua saúde espiritual. Olhe para o seu irmão e diga assim: que a sua saúde espiritual esteja ótima. Abra sua Bíblia, por favor. Livro de Gênesis. A saúde espiritual. Gênesis capítulo 3. É bem conhecido esse texto, mas tem revelações de Deus para mim e para você. Ora, capítulo 3, versículo 1. Ora, a serpente era mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toque nele, do contrário, vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher a viu, que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, e além disso desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu, e deu ao seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram, e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para se cobrir. Ouvindo o homem e a sua mulher os passos do Senhor Deus que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus dentre as árvores do jardim. Mas o Senhor clamou e chamou pelo homem, perguntando: onde você está? E ele respondeu: ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo porque estava nu, por isso me escondi. E Deus perguntou: quem lhe disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual lhe proibi comer? Disse o homem: foi a mulher que me deste por companheira, que me deu do fruto da árvore e eu comi. O Senhor perguntou então à mulher: que foi que você fez? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus declarou à serpente: uma vez que você fez isso, maldita é você entre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens. Sobre o seu ventre você rastejará, e do pó comerá todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Esse lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. A mulher, ele declarou: multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez, e com sofrimento você dará à luz a filhos. Seu desejo será para o seu marido, e ele o dominará. E ao homem declarou: visto que você deu ouvidos à sua mulher, e comeu do fruto da árvore do qual lhe ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa, com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que se alimentar das plantas do campo. Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó, e ao pó voltará. Aqui está o exemplo bem claro, quando o homem perde a sua saúde espiritual. Deus, Ele fez todas as coisas perfeitas. Repita comigo: Deus fez todas as coisas perfeitas. E Deus o que? Colocou o homem em um lugar perfeito.
em um lugar muito bom, agradável. E muitas pessoas dizem, não, o homem não fazia nada. Não, o homem trabalhava, tá? Ele cuidava, ele preparava o jardim, ele fazia as coisas, só que ele não se cansava. E hoje nós estamos vivendo o quê? O cansaço. E uma coisa bem interessante, que nós temos o hábito de dizer, eu estou cansado por causa do pecado. Uma coisa que nós precisamos entender e compreender, como igreja, como gente, que tem a capacidade de discernir, a capacidade para escolher, é que Deus dá uma ordem, Deus dá um imperativo. Vocês podem comer de todo fruto, entretanto desse fruto, vocês o que? Não comam, porque no dia que vocês comerem, vocês vão o que? Morrer. Foi essa ordem que Deus deu para quem? Para Adão. Podemos trazer algo aqui para o casamento, para o relacionamento. Quem é casado aqui, levanta a sua mão. Amém. Você, meu querido, qual é o seu papel no casamento? Qual é o seu papel no casamento? Você precisa saber. Ah, pastor, eu sou o sacerdote. Então você tem que estar perto da sua esposa. Homem, repita comigo, eu preciso estar perto da minha esposa. É fundamental isso. A pergunta é, quando Satanás estava tentando Eva, aonde que estava Adão? Aonde que estava Adão? Talvez Adão estivesse dando nome aos bichos, faltou uns bichos para dar o nome, e foi dar nome aos bichos, ao macaco, a anta, tal, e esqueceu de estar o quê? Com a sua esposa. Quantos casamentos estão se quebrando, porque o homem diz assim, eu preciso trabalhar, para dar sustento à família, e esquece de proteger. Marido, você é protetor da sua esposa, você tem o dever de cuidar da sua esposa. Marido, repita comigo, eu preciso aprender a cuidar da minha esposa. Você tem a esposa do lado aí? Dá um sorriso para ela então. Faz um diagnóstico aí, qual foi o sorriso dela? Você consegue entender a voz da sua esposa? E eu sei quando a minha esposa está brava. E quando ela está brava, o que é? Eu não falo nada, porque se eu tentar resolver, piora mais. E vou dizer para você, quase todas as vezes ela está certa. Quase. E ela erra também, lógico, dá um jeitinho para mim também, né? E uma coisa bem interessante isso. Aí o que acontece? Como a mulher, a proteção da mulher estava o que? Descoberta, o que faz Satanás? Ele vai e aproveita a oportunidade. É a mesma coisa que se você não cuidar do seu bem, o ladrão vai roubar. E não adianta você ter o alarme no seu carro, se ele não funciona. Eu dei muito tempo assistência no presídio de São Borja. E uma vez em frente à igreja, eu tinha um Opala bem caprichado, top de linha. Não é que os camaradas em pleno culto, eu pregando, os caras roubando o carro. Como que eu dava assistência no presídio? Aí perguntei para eles, disse, olha, vocês sabem aqui quem é que roubou o meu carro? Aí eles disseram, pastor, não fomos nós, porque nós não roubamos a toca-fita, nós roubamos outras coisas que têm mais valor, mas nós sabemos quem roubou. Aí eu falei assim, quem roubou? Nós não podemos falar. Não adiantou nada. Mas o que eu achei interessante, que sabe o que eles fizeram? Eles tentaram. O som faz parte do carro, então era o que eles têm que roubar o carro para tirar o som. Sabe que carro antigo? Está ali.
Era o toca-fita, tinha fitas. Eles levaram o quê? As fitas, fita cassete, olha, alguns nem sabem o que é isso, tá? E uma coisa bem interessante, levaram as fitas e levaram algumas coisas. Aí eu orei: Senhor, eu peço a Ti que esses camaradas possam ouvir as músicas da fita e venham se converter. Então não adianta você ter o quê? Uma proteção se você não está usando, querido. Aonde que estava Adão? Adão estava o quê? Fazendo alguma coisa, talvez importante. Mas eu quero dizer para você, a sua família é muito mais importante do que coisas. Repita comigo: a minha família é mais importante do que coisas. O que faz a serpente? Leva um papo, presta atenção, querido. Com o inimigo você não deve ter papo, você tem que expulsar no nome do Senhor Jesus. Ficou ouvindo as conversas, e Satanás sabia do que as coisas aconteciam, porque ele via. E uma coisa bem interessante que ele perguntou: o que Deus falou para você? E ela deu conversa. Olha, de toda a árvore, todo fruto nós podemos comer, mas daquele fruto, daquela árvore nós não podemos comer, porque no dia que nós comemos nós vamos morrer. Qual foi a palavra da serpente para Eva? Certamente vocês não vão morrer. Certamente vocês não vão morrer. Então o que vocês fazem? Comam, porque vocês vão ter coisas boas. Aí comeu, e quando comeu, aparece o sinal do pecado, que é a consciência do pecado. E perceberam que estava o quê? Nus. Coisa tão interessante que eles passavam o tempo todo, e não existia o quê? A maldade. Mas quando entrou o pecado, a primeira coisa que acontece, o quê? A maldade. E para cobrir a sua vergonha, o seu pecado, o que eles fizeram? Fizeram o quê? Uma roupa. Vamos trazer para o nosso popular aqui, né? Fizeram uma tanga. Do quê? De folhas. Para cobrir o quê? A nudez. O que eu acho fantástico é que Deus, depois de dar uma volta lá no jardim, gritou: Adão, ô Adão, aonde você está, Adão? E Adão quietinho lá. Adão. Aí Adão responde: eu estou aqui. Adão, por que você está escondido? Porventura você comeu do fruto? Qual foi a palavra de Adão para Deus? Qual foi, querido, a palavra de Adão? Segundo o texto que nós lemos, qual foi a palavra de Adão? Adão, porventura você comeu do fruto que eu disse para você não comer? O que ele disse? Não, Senhor, foi eu mesmo, eu comi, eu desobedeci, tá? Eu desobedeci, e ainda por cima a minha esposa comeu ainda, foi isso? Não, ele simplesmente disse: a mulher que o Senhor me deu, o problema não sou eu, o problema é está aqui, ó. Se o Senhor não tivesse me dado isso, nada teria acontecido. Querido e querida, você lembra do dia do seu casamento? Quem aqui lembra do dia do casamento? Tem mais pessoas casadas, significa que quem não levantou a mão que não lembra. Talvez você, o pastor nem quer lembrar disso, Uma coisa bem interessante que nós precisamos entender e compreender: nós não devemos dar margem para o quê? Para o pecado. Porque o pecado vai trazer ruína para as nossas vidas. E a primeira ruína, o que é afastamento de Deus. O que eles fizeram? Se esconderam. Quem tem filho pequeno aqui? Já viu quando o filho pequeno pega alguma coisa, quando a mãe diz assim, aí ela diz assim: não, pega aquilo ali. Ele já está com o negocinho na mão. Ninguém ensinou, você não ensinou a esconder, mas esconde, que você tem não tenho nada.
Não tenho nada. E se tiver outro irmãozinho, foi ele que pegou, mas ele está com um objeto de furto na mão dele, mas foi ele. Aqui está o grande segredo. Quando nós aprendemos a ter saúde espiritual, nós reconhecemos os nossos pecados, nós reconhecemos as nossas falhas, nós não colocamos a culpa no outro. Eu fiz isso por causa disso, minha família é o objeto dos meus erros. Não, eu sou responsável pelas minhas atitudes. E Deus está interessado em homens e mulheres que assumam os seus deveres. Como cidadão nós temos o quê? Os nossos deveres. É tão interessante que nós brasileiros, nós temos o hábito de deixar tudo para cima da hora. Eu fui fazer aquele negócio, fugiu a palavra do título de eleitor, é exatamente esse negócio aí. Quando eu cheguei lá, querido, eu fui levar minha esposa, uma fila enorme. Aí eu vi uma pessoa, o melhor lugar para a gente aprender, querido, é em fila. E eu ouvia pessoas dizendo aqui assim, puxa vida, deixaram tudo para o último dia. Ele esqueceu que ele estava lá. E eu preocupado, mas será que eu vou ter que fazer? E Isabel ficou um bom tempo lá, mas foi bem rápido. Eu cheguei para o rapaz e disse, olha, eu só quero fazer uma pergunta para o senhor. Eu só quero saber se eu já estou registrado aí. Olha só, querido. Eu estava com o meu título de eleitor, já estava uma marquinha lá em cima, e eu não sabia. Um princípio aqui, você já tem a marca da vitória na sua vida, só que você ainda não está vendo. Sabe por quê? É que você não está exercitando, você já tem, querido. Você não precisa entrar na fila não, querido. Você não precisa mais fazer, sabe por quê? Alguém já fez por você. Eu achei interessante, o meu filho já estava meio que angustiado por causa da cirurgia, ele tinha que fazer, deixou para em cima da hora, falou assim, pai, eu preciso de um documento que comprova a residência. Eu falei assim, pegam aqui. Aí ele foi lá, esperou. Quando chegou a vez dele lá, o que é? Não aceitaram o documento. Aí ele já ficou mais bravo ainda. Mas ele ficou mais bravo ainda, porque quando ele pegou o título de eleitor, ele já tinha feito. Aí eu falei para ele, meu filho, fica quietinho aí. Ele já veio, ele se armou, me armei, mas eu consegui entender que ele estava o quê? A cirurgia que ele ia fazer estava na cabeça dele. A pergunta é, querido, não podemos falar sobre saúde espiritual antes de falarmos sobre o quê? A doença espiritual. A doença espiritual está contagiando o ser humano, está contagiando o cristão. Porque primeiramente o que acontece? O pecado é como uma doença, querido. Se você não cuidar, você vai morrer. Se você não cuidar da sua vida, quem vai cuidar? 3 coisas fundamentais para a saúde do ser humano. Primeira coisa, querido, você precisa se alimentar bem. Se alimentar bem, querido, não é comer muito não. Pastor, eu me alimento muito bem. É churrasco de manhã à noite. Não, você está se matando aos poucos. Segunda coisa, querido, fazer exercício. Quem faz exercício aqui? Levanta a mão. Amém. Agora a pergunta, você faz o exercício que você precisa ou o médico mandou você fazer? E eu comecei a fazer, queridos, porque o médico mandou. E tive que orar para gostar. E a minha natureza humana não quer que eu faça exercício. Se tiver uma possibilidade de não, eu não vou. Mas eu preciso morrer para mim mesmo. E a minha esposa, vamos, daqui a pouco. Aí eu choro e falo assim, e bem, está muito tarde, vamos deixar para amanhã. Você, meu querido, está deixando para ter saúde espiritual amanhã?
Você está deixando o pecado tomar conta da sua vida? Ah, pastor, isso não tem problema, pastor. Isso aí, pastor, isso é fanatismo. Isso aí, pastor, é de outra época. Pastor, o senhor está atrasado. Agora vivemos a liberdade, podemos fazer o que nós queremos. Sim, mas todos nós vamos chegar diante de Deus. Não brinca, meu irmão, com a sua vida espiritual. Porque o pecado separa o homem de Deus, afasta o homem de Deus. Deus é a vida. O rompimento da comunhão com Deus lançou o homem num estado de morte espiritual. O homem se tornou cego, surdo, endurecido e morto. Primeira coisa que nós precisamos entender: o salário do pecado é a morte. Qual é o dom gratuito de Deus? A vida. Só que nós precisamos escolher o que? A vida. E para que não viver na prática do pecado, nós precisamos escolher Deus e vigiar constantemente. São passos fundamentais que nós precisamos entender. O pecado separa o homem do próximo. Quando entra o pecado dentro da casa, da família, separa o relacionamento, quebra o seu relacionamento. E o homem precisa ter coragem para dizer, a mulher precisa ter coragem, porque quando existe um problema, começa a acontecer a quebra o quê? Da fidelidade, do diálogo. Como que está o seu diálogo na sua casa? Como é que é o seu diálogo com o seu filho, com a sua filha? Ah, pastor, o mundo lá fora faz isso. Então, eu ouço muito as pessoas falando, pastor, eu sei que eles fazem lá fora, então para eu ter uma tranquilidade, eu libero a minha casa, eles fazem em casa. Querido, não. O mundo jaz no maligno. E nós estamos no mundo para um propósito, para trazer luz às trevas. A minha casa precisa ser um luzeiro. A minha família precisa ser um luzeiro. Porque é família abençoando família. Por isso que nós temos projetos, o quê? Todo tipo de projeto para a família. É se envolver e deixar ser envolvido pelas coisas de Deus. É ter saúde espiritual. O pecado separa o homem de si mesmo. Sentimento de culpa, complexo de inferioridade, traumas, autocompaixão. Nós estamos vivendo assim. As pessoas perderam o brilho para viver. Você conversa com as pessoas perderam o quê? A motivação para viver. Se perderam a motivação para viver, significa que a morte está se aproximando. Hoje você conversa com adolescentes, eu tenho experimentado isso, conversando, orientando a adolescentes, meninos e meninas, que já tentaram contra a própria vida, nenhuma, nem duas, nem três vezes, e acha isso normal. Não pode ser normal, é anormal, porque o normal é viver, o normal é desfrutar da vida, já que ela é passageira, eu vou desfrutar. Olhe para o seu irmão, aproveita, meu irmão, a sua vida com Deus, aproveita a sua vida com a sua família, querido. Se Deus deu o privilégio para você de ter condições, aproveite, meu irmão. Isso que vai produzir o que? Saúde espiritual para você. Mas você precisa entender que antes você precisa compreender: eu estou doente. Não se esconda, meu irmão. Se você tem um vício, não se esconda. Se tem alguma coisa interior dentro de você, não se esconda. Compartilhe.
E o melhor lugar para você compartilhar as suas necessidades é na sua casa. Ser transparente em casa. É compartilhar com uma esposa. É tão interessante, queridos. Vocês já perceberam que nós temos paciência com os filhos dos outros? Aí passa um menino aqui assim e tal, que eu falo assim, olha, não faz isso, eu vou contar para a mamãe, vou contar para o seu papai, olha, não faz isso, olha, não faz isso, olha, não faz isso, não faz isso. Aí com o seu filho, você fala isso? Miserável! Já falei 500 vezes para você, vou quebrar você no pau. Aí diz assim, tá vendo, pastor, isso é autoridade. Você está criando um monstro, querido. Precisamos aprender, cara. Tudo começa em um lugar pequeno. Tudo começa na minha casa e na sua casa. Ali é um lugar para sermos transparentes, para nos despir, é lá na nossa casa. Nós como homens, nós temos o quê? A vergonha de nos despir diante do outro. Mas nós temos a facilidade bem tranquilo de nos despir diante do nosso cônjuge. Por isso que nós devemos zelar o nosso corpo. Porque o meu corpo não pertence a mim. O meu corpo pertence à minha esposa. Esse é o grande segredo, querido, de uma vida saudável e espiritual. É quando nós descobrimos, espera um pouquinho só, não adianta me esconder. Quem aqui já brincou com o filho de esconde-esconde aqui? Coisa fantástica, tá? Aí ele se esconde atrás, tá, de uma cortina e deixa o pezão lá, e você sabe que ele está ali. Mas o que você faz? Você fala, onde está você? Aí você percebe que ele começa a dar risada, né? Quem tem criança pequena começa a dar risada, e você, onde você está? Mas não consigo encontrar você. E você está na frente dele aqui assim, e ele está todo empolgadão, todo empolgadão. Aí você vai lá, descobri você. Aí ele diz assim, pai, o senhor está meio cego, hein? Não. O que nós precisamos, querido, que o pecado separa o homem de si mesmo. O homem fica envergonhado. O homem, o que quer, se ausenta do relacionamento. Ele não sai mais, agora ele vive o seu próprio mundo. Se isso está acontecendo com você, tome muito cuidado. Quando você começa a se isolar, tome muito cuidado. Isolamento produz doenças emocionais. Por isso, meu querido, tem amigo. Repita comigo, eu preciso ter amigo. A pergunta é, você tem amigo? Você abre o seu coração, você fala para a pessoa? Olha, eu estou com um problema, eu quero falar para você, o melhor amigo que você tem está na sua casa. Você, marido, seu melhor amigo é sua esposa. Você, esposa, seu melhor amigo é seu esposo. Não tenha vergonha de compartilhar. Eu estou assim. Fale. Porque a Bíblia diz, aquele que confessa e deixa alcança o quê? A graça do Senhor. Então o homem começa o quê? O ter complexo, eu não consigo. Porque está dando ouvido. Não brinque, querido, com fogo, porque quem brinca com fogo se queima. Cuide da sua vida espiritual, do seu relacionamento. O pecado separa o homem da sua própria natureza, ou da natureza que Deus fez. O que nós estamos vivendo hoje? O homem está acabando com o quê? Com a natureza, e vem o quê? As consequências. O que está acontecendo? Só para vocês terem uma ideia, uns anos atrás, então uns 2, 3 anos, eu limpei o quintal e tinha muitas coisas que, aí eu fiz o quê? 1h da manhã, eu falei assim, vou colocar fogo nesse mato aí.
Aí coloquei fogo. 2 dias depois tinha uma notificação para mim, que eu tinha que comparecer na secretaria. Aí eu cheguei lá na secretaria, aí eu falei assim, olha, o que está acontecendo? É que o senhor colocou fogo. Aí eu falei assim, mas é no meu quintal? Eu falei assim, mas o senhor não pode colocar fogo no seu quintal. Eu falei assim, mas vou colocar fogo no quintal do vizinho? Aí o camarada olhou para mim, eu estou falando sério com o senhor. Eu falei assim, mas eu também estou falando. Eu falei assim, mas olha, nenhum vizinho reclamou. Eu não sei, querido, talvez eu esteja desinformado. Aqui nós temos satélite que consegue ver as coisas. Foi passado para mim. Nós temos o nosso satélite. Aí eu descobri que era o satélite, era o meu vizinho que era o satélite. Já sei que é um satélite. Aí ele chegou para mim, não, pastor, eu assinei. Eu falei assim, meu irmão, devia ter falado antes comigo. Aí eu olhei para ele e falei, olha, desculpe, mas o que? Por que vocês não passam e levam o lixo? Não, o senhor precisa colocar uma caçamba lá, tal. Olha, desculpe, eu não sabia. Amém. Olha, e vou pagar a multa? Mas bem sincero mesmo, eu estava mais preocupado, não era com o ar, eu estava preocupado era com a multa. É tão interessante, mexe no bolso da gente, aí a gente que quer, né? É assim. Então, querido, presta atenção, nós levamos certas coisas a sério. Nós cuidamos da nossa saúde, nós cuidamos o quê? Da nossa, a comissão de frente da gente. Mas só que muitas vezes nós não investimos naquilo que ninguém vê. Nós não investimos no nosso emocional, nós não investimos no nosso espiritual. E como é que nós vamos desfrutar das bênçãos que Deus tem para nós, se nós não estamos bem espiritualmente? E quando nós não estamos bem espiritualmente, começam a acontecer certas coisas nas nossas vidas. Uma das coisas, paramos o quê? De orar. Paramos de ler a Bíblia. Paramos de ter desejo de ter comunhão. Presta atenção, querido. Se nós não temos comunhão com os irmãos da igreja, com quem nós temos comunhão? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. É esse lugar aqui, querido, o melhor tratamento que existe, o melhor tratamento psicológico chama-se igreja. Eu e você, nós somos a igreja do Senhor. Agora a pergunta, como que está a sua vida espiritual? Como que está o seu desejo das coisas de Deus? Você ainda tem desejo de ler a Bíblia? A Bíblia é o seu alimento? O seu cântico é um cântico de adoração ao Senhor? Você celebra? Eu estava conversando ontem com a menina, os familiares estão aqui, momento bem, e eu falei assim, olha, celebre. E a mãe dela olhou para mim, pastor, jamais vou esquecer, quando o Senhor dizia, olha, teve vitória, celebre. Celebra, querido. Aproveite, a vida passa rápido demais. Aproveite a sua vida para ler a palavra do Senhor. Aproveita a sua vida para ter devocional. Aproveita a sua vida para você estar com a sua família, com os seus filhos, com a sua esposa. Aproveite e dê risada, dê gargalhada na sua casa, querido. Seja feliz. Pastor, mas eu não posso ser feliz com esse mundo perdido. Transforme o mundo. Tira o mundo de você, querido, e viva na plenitude da graça do Senhor. Esse é o princípio que é vida espiritual. É desejo das coisas de Deus, ter prazer na lei do Senhor, meditar de dia e de noite. Mas isso não é realidade. Nós lemos na palavra do Senhor, mas nós não praticamos. Porque é fácil para o outro. Colocamos a culpa no outro. É por causa disso. Assuma a sua responsabilidade. Não se esconda. Diga para você mesmo, não, eu sou o culpado dessa situação. E eu vou dizer para você, querido, e que dificuldade
Que dificuldade! Mas se nós queremos viver bem, se você quer viver bem com as pessoas, viva bem com você mesmo. Pergunto para o seu irmão assim: como que está o estado da sua alma? A boca fala o que está cheio o coração. Existe segredo de Deus para nós, cura para as doenças espirituais. Primeira coisa, meu querido, é confessar e mudar. É confessar e mudar. Não, eu estou disposto. Muitas vezes eu falo para minha esposa: olha, me ajude a mudar. E muitas vezes ela diz assim: você já falou mais de 1000 vezes, mas eu não lembro se eu falei mais de 1000 vezes, mas me ajuda. Porque às vezes a gente não quer fazer aquilo, mas a nossa natureza pecaminosa quer que nós venhamos fazer isso. Porque, queridos, certas coisas, os prazeres do mundo são agradáveis. Veja só o que faz a serpente para com ela: olha, se você comer desse fruto, você vai ser que nem Deus. Você vai ter discernimento, você vai saber o bem e o mal. Por causa da desobediência dos nossos primeiros pais no Jardim do Éden, nós sofremos as consequências até hoje. Mas nós não podemos viver nas consequências dos atos que eles fizeram lá atrás, porque nós temos a possibilidade de fazer uma reviravolta nas nossas vidas. Primeira coisa, querido, é confessar e mudar, é entregar a causa a Deus, não alimentar sentimento de vergonha no coração, adotar uma comunhão saudável com Deus, é esquecer-se das coisas velhas e ter o quê? Coisas novas. Deus tem coisas novas para mim e para você. Deus tem vitórias novas para mim e para você. Deus tem coisas novas para você, para a sua casa, para a sua família. Os projetos de Deus estão abertos para quem quer. E depois disso nós precisamos entender a restauração plena da saúde espiritual. Primeira coisa é reconciliar-se com Deus. São pecados perdoados. Porque agora nós nos tornamos o quê? A habitação do Espírito Santo de Deus. Repita comigo: eu sou templo, eu sou morada do Espírito Santo de Deus. Deus habita em você, meu irmão, tá? E quando Deus habita em nós, nós nos levantamos da onde nós caímos. Aquele que está prostrado se levanta para viver uma nova vida. Não goste da vida do passado, porque a vida do passado já se passou. Não alimente esses maus pensamentos. Coloque coisas novas na sua vida. O que eu achei interessante, eu estava junto com o pastor Dali, ele fez uma colocação que achei muito interessante. Quando ele disse: quantos móveis você tem na sua casa? E quantos livros você tem na sua casa? O que mais me impressionou: os livros que você tem na sua casa são melhores do que os móveis que você tem em casa. Aí ele até usou: se você tem uma televisão, venda a televisão e compre livro. Como é que você está alimentando a sua alma? Você está lendo? Você está ocupando a sua mente com coisas boas? Não existe idade para aprender. Repita comigo: não existe idade para aprender. Não existe idade. Ah, pastor, eu já sou velho. Não. Precisamos mudar isso. Porque Deus, Ele faz milagre em qualquer idade. Deus fez um milagre na vida de quem? De Abraão e de Sara. O camarada tinha 100 anos. E Sara tinha o quê? 90 anos. Não tinha condições mais. E ainda por cima era estéril.
alguma coisa impossível para Deus, cuide, querido, da sua saúde espiritual, e as outras coisas vai se tornar bênção na sua vida. Busque ao Senhor com todo o clamor, com toda a força da sua alma, e os céus vai descer até você. E se não descer até você, você vai subir para o céu, querido. É o grande segredo, mas ainda nós estamos aqui. Eu quero desfrutar do melhor de Deus. Eu quero ver a minha família ser uma família abençoada. Eu quero ver os meus filhos conhecendo e prosseguindo em conhecer a Deus, e ver os netos caminhando com o Senhor. E se isso não acontecer, não vier a acontecer, eu estarei com Deus para sempre. É isso, querido. Essa que é fantástico, reconciliar-se com o próximo. Quem é o próximo, querido? Para você viver bem na sociedade, você precisa viver bem na sua casa, porque casa que tem reconciliação é casa que abençoa outras casas. A coisa mais fantástica é quando você chega em uma casa, às vezes a vontade que você é não sair de lá. É como uma esposa de um pastor. O pastor falava muito sobre amor, sobre o amor, sobre o amor. Era um cara tremendo falando sobre amor. Em um daqueles cultos, aí chegou um caminhão de mudança. E de repente, terminou o culto, o pastor olhou assim: o que é isso aí? Eu disse: não, é que uma senhora deixou aqui a mudança. Ela falou que quer morar aqui na igreja. Eu falei: mas quem é essa pessoa? Eu disse: olha, ela está ali. Eu falei: mas aquela mulher é minha esposa. Aí, mas foi aquela mulher que até pagou para nós, para trazer os móveis para cá. O pastor chegou para a esposa e disse: o que está acontecendo? Ficou maluca? Eu falei assim: não, querido, é que eu quero morar aqui. É que aqui você fala tanto de amor, que eu quero morar aqui. Lá em casa, não existe amor. O melhor lugar, querido, para você se despir, é na sua casa. Ser transparente, ser honesto com você, e dizer: não, o culpado sou eu. Não, o culpado é Eva, o culpado é que não, o culpado sou eu. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar, reconciliar com o próximo, harmonia no relacionamento em casa, reconciliar consigo mesmo, se aceitar. Eu sou assim, eu nasci assim. Essa música teve uma música, o que é, que foi feito lá no inferno, que diz assim: eu nasci assim, eu sou sempre assim, você sempre assim. No final, Gabriela. Quem lembra? Essa música foi feita lá no inferno. Espera um pouquinho só. Eu nasci assim, mas eu não vou ser assim. A minha casa é assim, mas a minha casa não vai ser assim. Se na minha família no passado foi assim, se houve maldição na minha família vai ser diferente. A minha casa será uma casa abençoada. Deus vai habitar na minha casa. O anjo do Senhor acampa na minha casa. É isso que postura. Homem, se levante. Seja um abençoador da sua esposa. Ame, não somente de palavra, mas com gesto. Abrace a sua esposa. Mulher, abraça o seu esposo. E isso traz o que? Saúde. Porque se não é feito em casa, tem alguém que quer fazer. E aí? Por isso nós estamos vivendo uma sociedade caída. Por quê? Aonde estão perdendo-se os valores? Dentro de casa. Deus tem saúde para mim e para você, querido. Isso que é fantástico. Deus tem saúde para sua casa, para o seu filho, para sua filha, para sua esposa, até mesmo para sua sogra, para o seu sogro. Eu não sei porque as pessoas dão risada quando falam sobre sogra e sobre sogro. O meu sogro está passando um momento muito difícil na sua vida. Muito difícil. Ele precisa de cuidados 24 horas. E passamos um tempo, 10 dias com eles. Ficamos o tempo todo, não saímos. A única coisa que nós íamos ali é para o que? O supermercado perto. O tempo todo.
aonde você tem que ajudar a trocar, a dar banho, a colocar fralda. Para um homem não é fácil, mas nós devemos compreender e reconciliar consigo mesmo. Como que está, meu irmão, o estado da sua alma? Como você está emocionalmente? Como você está no seu relacionamento com Deus? Como que está o seu relacionamento com a sua esposa? A palavra do Senhor: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele vai fazer. É você se posicionar. Deus está levantando e quer levantar famílias fortes para abençoar famílias fracas. Aquele que está em pé, aquele que está forte, tem condições de ajudar o fraco. Como você está? Como está a sua vida, meu irmão? Como que está a sua saúde espiritual? E eu vou dizer para você, para nós encerrarmos, o grande segredo é: se você vencer no mundo espiritual, você vence em todas as áreas da sua vida. Se você vence no mundo espiritual, você vence os seus complexos. Quando você vence espiritual, você vence nas mazelas da vida. Porque você não começa a olhar para você e você começa a sentir o que é piedade. Ah, eu sou assim, eu vou morrer assim. Não, não, não. Deus tem vida e vida e abundância para você. Deus tem vida e abundância para a sua casa, para a sua família, para os seus filhos. Porque Deus quer abençoar. As bênçãos de Deus estão nas mãos dele. Agora, aquele que se aproximar de Deus vai e pega. E Ele nos convida para a mesa. Só que existe a diferença. Muitos são convidados para vir à mesa e não querem vir à mesa. Muitos são convidados e vão e sentam na mesa, mas não comem. Muitas vezes acontece comigo e você. Nós temos o privilégio de vir à casa do Senhor. Nós ouvimos a sua palavra, gostamos da palavra, só que nós não nos alimentamos da palavra. E quem não se alimenta da palavra, quem não se alimenta das coisas de Deus, tem um fracasso na vida espiritual. Mas Deus veio para trazer vida para mim e para você. Há vitória para mim e para você. Levanta tu que dormes. Se você está cansado, Deus vai dar força para você. Porque os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Porque os que esperam, aqueles que buscam o Senhor, clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Deus, Ele quer se revelar a você, a mim e a você, como Deus Todo-Poderoso, o grande El Shaddai. Aquele Deus que fez o seu povo passar a pé pelo Mar Vermelho, é o mesmo Deus que eu sirvo e que você serve. Mas preciso ter o que? Posicionamento. Levanta, meu irmão, levanta a sua cabeça. Minha irmã, levanta a sua cabeça. Está difícil? É o momento de lutar. A canção diz. Só que muitas vezes, querido, essa canção não se torna uma realidade. Porque quando nós estamos abatidos, nós não temos força para cantar. Se nós não temos força para orar, como a gente vai cantar? Mas eu quero dizer para você, a tristeza pode durar uma noite, mas amanhã é outro dia e a vitória do Senhor virá. Mas é momento de se levantar e dizer, é olhar para cima. Quem olha para cima consegue ver o obstáculo. Quem olha para baixo cai no buraco. É olhar. E a Bíblia diz, olhai para o autor e consumador, o quê? Da nossa fé. Quem? Jesus Cristo. Então quero que você levanta suas mãos, como você estivesse entregando essa sua necessidade a Deus, e peça para Ele, Senhor, eu estou confiando isso a Ti. Senhor, eu estou cansado de lutar, estou cansado, mas agora eu confio em Ti. Pai, muito obrigado. Há poder na Tua palavra.
Obrigado porque temos o privilégio de ouvir a Tua palavra. Queremos gravá-la no nosso coração. E nós confiamos a Ti a nossa necessidade do mais íntimo do nosso ser e do nosso coração. Porque o Senhor que conhece a estrutura da nossa vida, porque nós somos pó. Mas o Senhor se agradou de nós, a ponto de morrer na cruz do Calvário e reverter o seu sangue lá na cruz. Obrigado pelos benefícios do Calvário. Obrigado, Senhor, pelos benefícios da Tua palavra, que traz ânimo para nós, que levanta o caído, que produz cura ao enfermo, que traz alicerce para as famílias, que abre porta aonde não existe porta. Obrigado, Pai, porque nós cremos no sobrenatural do Senhor. Que o Senhor esteja abençoando a vida dos Teus filhos, abençoando a casa dos Teus filhos, abençoando a família dos Teus filhos, abençoando o Senhor no trabalho, fazendo prosperar o trabalho dos Teus filhos, abençoando nos estudos, mas que acima de tudo a nossa alma seja visitada pelo Teu Espírito Santo. Muito obrigado, Pai, por essa semana que o Senhor vai dar para nós, e desde já nós te agradecemos. Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o Senhor sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Deus te abençoe. Uma ótima semana para você, para sua casa e para sua família. Deus te abençoe abundantemente.